Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre câncer de rim, que é o tumor de maior letalidade em urologia. O tumor renal, ele é responsável por 2 a 3% de todos os tumores diagnosticados. Em até 15% dos casos, ele já está fora do rim, ou seja, ele já é metastático ao diagnóstico. O câncer de rim, ele é ligeiramente mais comum entre os homens e o pico de incidência ocorre entre 50 e 70 anos. Os principais fatores de risco são o cigarro, o tabagismo, de longe, é o principal fator de risco, aumenta em 2 vezes o risco do câncer renal. Uma história familiar, ou seja, um componente hereditário, embora a grande maioria dos tumores sejam esporádicos, aleatórios na população, de 5 a 8% dos casos ainda tem um fator genético associado. Outros fatores são a hipertensão, a obesidade, a síndrome metabólica e a exposição à radioterapia. Antes de mais nada, é importante pontuarmos que nem sempre toda lesão ou massa renal é necessariamente maligna, é necessariamente câncer. Existem lesões císticas ou sólidas que são benignas. As mais comuns são as lesões císticas, são cistos. Cisto é uma bolsa de tecido epitelial recoberta por líquido que está presente em até 1/3 das pessoas e, na grande maioria das vezes, é benigno. Entre as lesões sólidas, existe o angiomiolipoma, que é um tumor com componente de gordura, de crescimento lento e benigno. O principal risco associado é o de sangramento, quando ele é maior do que 4 ou 5 centímetros e onde nós normalmente indicamos a cirurgia. Ele pode ser encontrado esporadicamente na população ou associado a algumas doenças como a esclerose tuberosa. Entre as lesões sólidas malignas, o câncer, a classificação do tumor depende muito do tipo histológico e da localização do tumor. Os tumores que estão localizados no parênquima renal, nessa parte mais externa, funcional, nós chamamos de carcinoma de células renais e tem diferentes subtipos. O câncer ele também pode surgir nessa região que nós chamamos de sistema coletor, que é aquela rede de canais que conecta o rim até a bexiga, por onde a urina passa. Esses tumores são os carcinomas uroteliais. Existem ainda outros tipos de câncer que podem acometer o rim, que são um pouco mais raros, como o linfoma, o sarcoma ou outros tumores metastáticos de outros órgãos que se alojam no rim também. Hoje em dia, mais de 60% dos casos de câncer renal são achados incidentais de exames de imagem, como ultrassom ou tomografia computadorizada. Aquela tríade clássica de dor lombar, massa abdominal e sangue na urina, ela está presente só em menos de 10% dos casos. Na avaliação das massas renais, os principais exames realizados são o ultrassom, a ecografia de rins e veias urinárias, onde nós podemos identificar lesões sólidas ou císticas, e principalmente a urotomografia ou tomografia computadorizada com contraste endovenoso, onde nós colocamos contraste iodado na veia do paciente. A tomografia é capaz de identificar então essas lesões renais, e o que caracteriza um tumor na tomografia é a presença de captação de contraste, quando esse contraste ele fica mais acentuado. Embora a tomografia seja o principal exame utilizado hoje em dia, ela tem uma especificidade de 85%, ou seja, em até 15% dos casos nós temos um falso positivo, uma imagem suspeita de tumor, quando na verdade não é. Me perguntam sobre o papel da ressonância magnética. A ressonância magnética não acrescenta muitos dados em relação à tomografia para o diagnóstico de câncer de rim. A ressonância ela tem a sua principal indicação para aquelas mulheres gestantes ou com pacientes de alergia a iodo, onde nós não podemos usar o contraste iodado, ou quando nós queremos visualizar melhor a relação do tumor com o sistema de veias, com o sistema do hilo, onde passam os vasos sanguíneos do rim, ou diferenciar ainda alguns cistos complexos. O câncer de rim é um dos poucos tumores onde nós fazemos o diagnóstico apenas por exames de imagem, não é necessária a realização de biópsia. Isso porque os exames de imagem hoje já são bem sofisticados e a biópsia tem risco de lesão de algum órgão pela própria localização do rim ou de semear o tumor para outras regiões no trajeto da agulha. A biópsia hoje ela é restrita para aqueles casos metastáticos ou quando nós vamos fazer uma vigilância ativa ou terapia ablativa renal. Para aqueles tumores renais localizados, restritos ao rim, ainda hoje o principal tratamento ele é cirúrgico. No planejamento cirúrgico pré-operatório, é importante, por meio de exames de imagem, como a tomografia, ou mais recentemente a reconstrução tridimensional no rim, o que nos permite localizar com precisão o tumor e algumas características que podem guiar a cirurgia, como o tamanho do tumor, o fato dele ser esofídico, ou seja, mais externo ao rim, ou endofídico, mais interno, a proximidade com o sistema coletor e os vasos sanguíneos, ou ele ser anterior e posterior no rim. Os principais métodos cirúrgicos hoje em dia são os minimamente invasivos, entre eles a videolaparoscopia e a cirurgia robótica, onde por meio de cortes menores nós conseguimos fazer uma cirurgia com mais precisão e segurança. Hoje o paciente ele tem um tempo cirúrgico menor, ele retorna mais cedo às atividades, tem o menor risco de infecção, de sangramento e de dor no pós-operatório.
A cirurgia robótica ainda apresenta algumas vantagens em relação à videolaparoscopia, no que concerne a posição do cirurgião, mais ergonômica, mais confortável. Permite uma movimentação das pinças que simula o movimento do punho em diferentes posições. Permite uma imagem tridimensional de alta qualidade e uma ampliação de a imagem de até 10 vezes, o que traz mais segurança e precisão. As duas principais prioridades no tratamento cirúrgico são a retirada completa do rim com margens negativas e preservar o máximo de rim sadio possível. Por isso, sempre que possível, o cirurgião ele tenta fazer uma nefrectomia parcial, onde apenas parte do rim contendo o tumor é retirado do paciente. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like ou comentário, siga o canal, isso é muito importante para mim e até o próximo.